Olá pessoal, professor Alex Nogueira aqui. Vamos dar continuidade em mais essa aula, tá? Bom, a gente vai começar falando de alguns componentes. Componentes estes que não são necessariamente componentes que realizam trabalho no nosso circuito. Bom, vou fechar aqui para a gente ver todo o slide. Vou fechar aqui a minha webcam. Vamos lá. Bom, são os dispositivos de controle, pessoal. Eles são usados para detectar a presença de corrente elétrica, para medir a intensidade da corrente elétrica ou da voltagem em uma parte do circuito. Bom, os amperímetros, eles são usados para medir a intensidade de corrente elétrica. Eles devem ser ligados em série no circuito. Bom, então a gente já viu como é o arranjo do circuito em série. Então a gente tem a fonte, a gente tem os equipamentos ligados um em seguida do outro. Da mesma forma, o amperímetro ele tem que ser conectado para que eu possa pegar essa corrente do circuito. A gente sabe que no circuito em série a corrente ela é a mesma em todos os componentes desse circuito. Bom, a resistência dos amperímetros deve ser muito pequena para que não interfira no circuito. A gente sabe que também que a corrente vai depender muito da carga, né, da carga conectada. Então, dependendo da intensidade dessa carga, né, da resistência dessa carga, ela vai interferir na resistência do circuito, na resistência equivalente do circuito, consequentemente na corrente do circuito. Bom, o voltímetro ele é um dispositivo usado para medir a voltagem em dois pontos no circuito. Então, ele deve ser ligado de forma paralela. A gente viu a ligação paralela, então naquele ponto que eu devo medir, na entrada e na saída eu coloco as pontas do multímetro. E em paralelo eu vou fazer a leitura da tensão, né? Da tensão naquele ponto. Galvanômetros. Os galvanômetros são dispositivos usados para detectar a passagem de corrente elétrica, ou seja, a existência de uma diferença de potencial. O galvanômetro, pessoal, ele é como se fosse um amperímetro, mas vamos dizer, com uma eficácia bem maior. Geralmente ele é usado para balancear circuitos, né? Então, como ele ele tem uma medição bem precisa, bem justa, geralmente monta-se o circuito para a leitura com o galvanômetro para detectar quando aqueles resistores estão balanceados. Também a gente tem no nosso circuito os dispositivos de segurança para proteger os nossos componentes. Eles são dispositivos que protegem o circuito elétrico. Ao serem atravessados por uma corrente de intensidade maior do que aquela que o circuito suporta, interrompem a corrente, protegendo os demais elementos do circuito. Então, são exemplos desses dispositivos de segurança, os fusíveis e os disjuntores. O fusível é constituído por um material de baixo ponto de fusão, que se funde devido ao aquecimento pelo efeito Joule, né? Que é um dos efeitos da passagem da corrente elétrica. Quando a intensidade da corrente se eleva muito, então, se no meu circuito eu desejo que passe por ele uma determinada intensidade de corrente, eu vou projetar, vou calcular então um fusível que eu coloque aqui, ao ser excedido essa corrente, o efeito Joule vai fazer com que esse fusível, né, o elo fusível rompa. Os disjuntores magnéticos, pessoal, eles são muito usados em circuitos elétricos residenciais. Então, toda casa da gente lá no medidor, ou então no nosso quadro de distribuição, eles vão estar repletos de disjuntores, né? Comerciais ou industriais, dependendo do uso, né, se desligam automaticamente quando a intensidade da corrente atinge um determinado valor. Diferentemente do fusível, ele não vai sofrer uma deformação, né? Ele não vai romper, mas ele vai realizar a interrupção da corrente elétrica do circuito.
Também a gente tem o dispositivo de manobra. Eles são usados para acionar ou desligar o circuito elétrico. São chaves ou interruptores. E geralmente, pessoal, os dispositivos de manobra eles não podem ser usados para proteção do circuito, porque eles não podem ser abertos em carga, a não ser que seja uma corrente bem pequena, né? No caso do nosso interruptor, o nosso conhecido interruptor da iluminação, né? Ele interrompe o circuito com uma rapidez muito grande, não é uma corrente muito alta, mas mesmo assim a gente percebe que em algum momento, quando você vai fazer o chaveamento do interruptor, tem ali um centelhamento. No caso de correntes e condutores bem robustos, eu não posso fazer a interrupção, né, pela abertura desse dispositivo de manobra, porque eu vou ter um arco elétrico muito grande que pode prejudicar tanto o circuito como causar dano para a gente. Bom, pessoal, a gente vai dar aqui uma relembrada nas leis de Kirchhoff. Bom, para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo dos circuitos elétricos, a gente tem que entender alguns pontos. O circuito elétrico pode conter geradores, receptores, resistores interligados, oferecendo mais de um caminho para a corrente elétrica. Para determinar a intensidade e o sentido da corrente elétrica ou as grandezas físicas que caracterizam os elementos do circuito, são usadas as leis de Kirchhoff, lei dos nós e lei das malhas. Essas leis são baseadas em um princípio de conservação de energia e de carga. Para sua aplicação, são necessárias as seguintes definições: o nó, o ramo e a malha. Eu vou passar aqui um pouco o slide, mas eu vou ficar voltando para vocês perceberem. Bom, o nó é qualquer ponto do circuito que pertence a 3 ou mais condutores. No exemplo anterior, eu vou voltar aqui, entre o ponto B, X, né? Só um instantinho. Bom, a gente vê aqui os pontos B. Pessoal, voltando. Bom, pessoal, então a gente tem aqui os pontos B, por exemplo, e ponto X, né? São exemplos de pontos. A gente vê que eles conectam, né, dois ou mais ramos. Bom, no caso do ramo, né, o ramo é a parte do circuito compreendida entre 2 nós consecutivos. São ramos os trechos DX, BX, XFA, B. Vamos dar uma olhada. Então, pessoal, a gente pode ver BC, DX. Então a gente tem um ramo. Se eu pegar de B a X, também eu vou ter um ramo. Bom, pessoal, já a malha, a gente vai ver aqui, a malha é um conjunto de ramos formado por um circuito fechado. No exemplo acima a gente tem os pontos B, C, D, X, B, né, como um exemplo. Vamos dar uma olhada. Então a gente tem B, C, D, X, voltando para B, tem uma malha. Se eu percorrer o circuito por aqui, ó, A, B,
X, F, A, também vou ter uma malha. Então, pessoal, a gente tem aqui a lei dos nós. Gustav Robert Kirchhoff, ele enunciou a lei dos nós considerando o princípio de conservação da carga elétrica. Então, o que ele falou? A soma da intensidade das correntes elétricas que chegam a um nó é igual à soma da intensidade das correntes elétricas que saem do nó. Então, nas figuras abaixo, a gente está vendo dois tipos de nó, né? O nó X, né? Conectando 3 condutores, onde a corrente I1 é igual à corrente I2, né? Que sai do nó, mais a corrente 3 que sai do nó. No caso do nó B, né? A corrente I2 que chega no nó, mais a corrente I3 que chega do nó, é igual à corrente 1 que sai do nó. É a somatória. A lei das malhas. Percorrendo-se uma malha em um mesmo circuito, a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito é igual a zero. Então, ao se percorrer uma malha, no caso que é um circuito fechado, o somatório das diferenças de potencial deve ser nulo. Então, pois o ponto inicial é o mesmo que o ponto final. Aplicando-se a lei de Kirchhoff a um circuito elétrico, podemos determinar a intensidade da corrente nos diferentes ramos, a resistência equivalente dos resistores, bem como a resistência interna e a força eletromotriz e contra-eletromotriz de geradores ou receptores. Bom, para a gente aplicar as leis de Kirchhoff na resolução dos circuitos elétricos, a gente deve seguir algumas etapas. Então a gente vai ver. Primeiro, a gente tem que identificar os nós e as malhas do circuito. A gente vai arbitrar um sentido para a corrente. A gente viu lá que naquele exemplo anterior, eu peguei a partir de B, fiz a volta em toda a malha e voltei para B, no sentido horário. A partir de A, fiz a volta em toda aquela malha e voltei para A, no sentido horário também. Então eu arbitrei um sentido. A gente vai escolher um sentido para percorrer cada malha, né? E a gente vai aplicar a lei dos nós, sendo N, né, o número total de nós no circuito. Então cada nó que eu encontrar no circuito, eu vou calcular N vezes, né? N vezes a quantidade de nós, né? Se eu tiver 3 nós, se eu tiver 4 nós, então quantas vezes eu tiver a quantidade de nós, eu vou aplicar a lei dos nós nesse circuito. A gente vai aplicar a lei das malhas. O número de equações obtidas a partir da aplicação da lei dos nós e malhas deve ser suficiente para a gente calcular as incógnitas desejadas. Por exemplo, né? I1, I2, I3, R1, R2, etc. Então, a quantidade de equações que eu conseguir montar, ela tem que ser suficiente para que eu possa fazer a resolução, né? A montagem das minhas equações, para que eu consiga identificar cada um desses componentes. A gente vai montar um sistema de equações, a gente vai resolver esse sistema, determinar os valores desconhecidos, né, para as intensidades de corrente, resistência e voltagem. E a gente vai, de posse desse resultado, a gente vai analisar os resultados obtidos para as intensidades de corrente elétrica e determinar o sentido da corrente. No caso de um resultado de corrente negativa, então quer dizer que o sentido que eu arbitrei, ele está inverso ao sentido que no circuito essa corrente está percorrendo. Bom, de maneira prática,
a gente deve percorrer a malha no sentido escolhido, no sentido que a gente arbitrou, né, para o percurso da mesma, né, no sentido que a gente arbitrou para esse percurso, observando o sentido da corrente, né, a gente monta essa questão. Bom, pessoal, retomando, de forma prática, a gente vai percorrer aquela malha no sentido que a gente escolheu. A gente vai observar o sentido da corrente, né, e montar a equação. Bom, onde a gente encontrar uma resistência, a gente vai escrever na nossa equação R vezes I. Né? R vezes I é a fórmula para encontrar a tensão. Se o sentido da corrente é o mesmo da malha, né, a gente vai escrever R vezes I. Escreve-se menos R vezes I se o sentido do percurso da malha é contrário ao sentido da corrente que a gente arbitrou. Nos bipolos, né, no caso dos geradores e receptores, se ao percorrer a malha chega-se ao polo positivo, escreve-se mais E, né, que é a força eletromotriz, mais aquela força eletromotriz. Ao chegar em um polo negativo de outro elemento, a gente vai escrever menos E. Né? A gente vai compreender que colocar na nossa equação que essa tensão, né, essa força eletromotriz, ela é negativa. O somatório de R vezes I mais a nossa tensão menos a tensão é igual a zero. Então a gente fechou aquela malha. Só para entender melhor, pessoal, se a gente pegar essa malha a partir de B, a gente vai seguir, né, no sentido horário. Quando a gente chegar nesse bipolo aqui, como a gente está pegando do sentido negativo para o positivo, a gente vai somar. Então, no caso, mais é 4. Seguindo, passando pelo ponto C, chegando a R4, mais R4 vezes I, né? Mais R4 vezes I1. Passando aqui por essa fonte, ela também vai ser somada, mais E3. Passando por aqui, R5, mais R5 vezes I1. Passando mais uma vez por outra fonte, mais E2, mais R3 vezes I3. Veja que aqui a corrente já é diferente, né? Não é mais essa corrente desse ramo, mas a corrente 3 que recebeu uma interferência de corrente, no caso dessa corrente que fez aqui uma somatória, né? Então já não é mais uma corrente 1, mas dessa vez a corrente 3 para fechar a minha malha. Bom, pessoal, passando para algumas definições. Sistema de circuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos e polifásicos. O sistema mono, bi, trifásico e polifásico, eles são instalados de acordo com o tipo de estabelecimento e com a quantidade de equipamentos elétricos. Então, cada consumidor, cada tipo de consumidor, ele vai necessitar de um tipo de instalação. O fornecimento de energia para os inúmeros estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais pode ser feito por meio de sistemas monofásicos, bifásicos ou trifásicos. A utilização de cada sistema de transmissão ocorre a partir do tipo de estabelecimento que receberá essa energia elétrica e da potência total dos equipamentos elétricos ligados à rede. Então, também vai depender de qual a potência dos meus equipamentos, se eles podem ser ligados em uma rede trifásica, por exemplo, ou uma rede monofásica.
O sistema monofásico, no sistema monofásico, a rede é constituída por dois fios. Então, a gente tem uma fase e tem um neutro. A tensão elétrica máxima que pode ser ofertada por esse sistema é de 127 volts. No nosso caso, é de 220 volts. A nossa rede, nossa instalação aqui no Nordeste é de 220 volts. Redes monofásicas são instaladas somente quando a soma das potências de todos os equipamentos de uma residência atinge um valor máximo de 8 kW, né? 8.000 watts. No sistema bifásico, ele é caracterizado pela existência de 3 fios entre a rede elétrica, que é a rede elétrica do estabelecimento, que receberá essa energia. A capacidade de tensões elétricas é de 127 volts ou 220 volts. Esse tipo de ligação é utilizado apenas em zonas rurais, onde a quantidade de equipamentos elétricos não é tão grande como as das zonas urbanas, né? Sistemas bifásicos são utilizados para potências entre 12.000 watts, né, até 25.000 watts, 12 kW a 25 kW. No caso dos sistemas trifásicos, a rede elétrica é composta por 4 fios. No caso, eles são a fase A, B e C, né, são 3 fases e um neutro. As tensões elétricas geradas são de 127 volts ou 220 volts e podem lidar com a potência de 25 kW até 75 kW. A instalação trifásica é mais indicada para as residências que possuem equipamentos elétricos cuja soma da potência ultrapassa 8.000 watts, né, 8 kW, bem como para indústrias e para o comércio. As vantagens que a gente tem no sistema trifásico: evita a queda inoportuna de energia. Por que isso? Muitas vezes vai cair uma fase, né? A gente já viu bastante isso acontecer em alguns lugares. Cai uma fase. Mas um sistema bem balanceado, alguns equipamentos vão estar ligados à fase A, alguns equipamentos na fase B e alguns na fase C. Então não vou ter uma queda inoportuna, né? Alguns equipamentos vão desligar, outros não. Ela é utilizada em menor quantidade, ela utiliza menor quantidade de cobre e alumínio para fornecer a mesma potência que um sistema monofásico. A potência total nunca é nula. E no caso dos motores trifásicos, eles são motores que são menores que os motores monofásicos de mesma potência. Então tem ali um benefício de espaço. Como é que ocorre a proteção do sistema trifásico? A gente viu lá que no nosso sistema monofásico eu tenho os disjuntores, né? Da mesma forma, no sistema trifásico eu vou ter um disjuntor, mas no caso um disjuntor termomagnético tripolar. Então, cada fase ela pode ser ligada a um polo do disjuntor e atender um setor diferente de uma residência. Por exemplo, no caso ocorra uma sobrecarga em um dos setores da casa, o disjuntor será desligado, mas o fornecimento de energia para os demais cômodos ele não será afetado. Então, vai desligar aquela fase, né? As outras fases elas devem permanecer fechadas e o fornecimento deve continuar para aquele circuito que é alimentado pela fase que não sofreu a sobrecarga. No caso do sistema mono, bi e trifásico, são instalados de acordo com a necessidade de cada consumidor, igual eu falei anteriormente. Cada casa, cada caso de comércio, caso de indústria, vão ter uma potência diferente, né? Vão ter uma demanda diferente e dependendo dessa demanda, dependendo dessa organização, vai ser definido se meu sistema vai ser monofásico, bifásico ou trifásico.
No caso do sistema polifásico, ele é um meio de distribuição de energia elétrica de corrente alternada. Sistemas polifásicos possuem 3 ou mais condutores elétricos energizados que transportam corrente alternada com uma compensação de tempo definida entre as ondas de tensão em cada condutor. Sistemas polifásicos são particularmente úteis para transmitir energia para motores elétricos. O exemplo mais comum é o sistema de energia trifásico usado para aplicações industriais e para a transmissão de energia. Uma vantagem maior da transmissão de energia trifásica, usando três condutores, é que uma vez que os condutores remanescentes ajam como caminho de retorno para qualquer condutor único, a energia transmitida por um sistema trifásico balanceado é 3 vezes aquele de uma transmissão de fase única, mas apenas um condutor extra é usado. Assim, tem um aumento de 50%, 1,5 vezes mais, no custo de transmissão, que alcança um aumento de 200%, 3,0 vezes mais na energia transmitida. Eu tenho um ganho bem maior, então eu consigo fazer obter a transmissão de maior volume de energia, sendo que o custo de manutenção desse circuito vai se manter o mesmo.